Queridos, sejam muito, muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Silvia Vasconcelos e estamos aqui para conversar hoje sobre um assunto muito importante. Como você pode melhorar o mundo ao seu entorno? E ao pensarmos nisso, em primeiro lugar, nós precisamos nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Tem uma live que eu fiz, está lá no meu canal, no YouTube. Quem não se inscreveu, corre lá e se inscreva. Vou fazer sorteios daqui uns dias. Vamos lá. Bom, eu sempre digo que eu sou assim, um pouco como vocês. E sempre busquei alcançar a minha melhor versão. E tinha dificuldades, obviamente, e para isso eu fui estudar. E os meus estudos me levou a conhecer várias partes das quais eram obscuras para mim. E hoje eu tenho um grande propósito na minha vida. O meu maior propósito é ajudar pessoas a serem protagonistas da sua própria história, das suas próprias vidas, para que atinjam os mesmos níveis de tranquilidade e superação dos quais eu já enfrentei e superei na minha vida. Então, eu sempre digo, quem quiser, o navio já vai partir. Se você quiser conhecer, entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber como você pode melhorar o mundo ao seu entorno, ao seu redor, que vai fazer com que você tenha um conhecimento muito maior e o seu autoconhecimento valorizado, vem comigo. Embarque neste navio que a jornada já vai começar e ele vai zarpar neste momento. Para falar como você pode melhorar o mundo ao seu entorno, vamos começar com a palavrinha você. Você é aquele a quem se fala ou escreve. É uma forma de tratamento íntimo entre as pessoas do mesmo nível social, etário, que haja um grau maior de intimidade. Nós tratamos uns aos outros de você, que antigamente era vossa mercê, depois passou voz mercê e depois você, e já, agora é só VC, não é isso? Eu brinco sempre. Então, você é um tratamento muito mais íntimo, muito mais próximo. Sendo assim, como você pode, o poder, ter a faculdade ou a possibilidade de dizer a verdade, possuir uma força física ou mental ou moral, ter influência, ter tranquilidade, paciência. O poder, ou pode, né, é o direito ou a capacidade de decidir, agir, de ter voz, de mando, de comando, de autoridade. E a palavrinha melhorar? Como você pode melhorar? Melhorar é mudar, mudar alguém, algo ou a si mesmo para um estado ou uma situação ou uma condição melhor. Produzir ou adquirir melhorias, gente. Tornar-se melhor, aperfeiçoar-se. E seja esse aperfeiçoamento nos costumes, na profissão, com os amigos, com os familiares, no seu dia a dia. Melhorar é abrandar, é amenizar-se. E o mundo, Silvia? O mundo é gigantesco. Há uma totalidade dos astros e planetas, do firmamento, do universo, o planeta Terra, a divisão da Terra e os seus hemisférios, a raça humana e uma totalidade de pessoas, a humanidade, a população em geral. Isso nós estamos querendo dizer em relação ao mundo. Como você pode melhorar o mundo ao seu mundo, ao seu redor? O seu está relacionado a essas pessoas de quem se fala.
significando, obviamente, que pertence a essa pessoa. Quando eu digo isso, nós também temos que pensar o redor, o espaço circundante, o seu entorno, o contorno, o circuito, a volta, em redor, ao redor, não importa. Vocês conseguiram observar que tudo isso estará relacionado às mudanças que nós queremos fazer ao nosso entorno, ao meu entorno, ao seu entorno. Silvia, o mundo é muito grande. Realmente, queridões e queridonas, o mundo é gigantesco. No entanto, não adianta dizer, eu adoro Londres, eu adoro Paris, mas a gente não mora lá, a gente mora aqui. Então, vamos melhorar o mundo no qual nós estamos vivenciando todos os dias das nossas vidas. Isso é o que vai fazer a grande diferença. Ajudar as pessoas. Eu vou contar hoje 2 histórias. A primeira história é a história de uma garotinha da Clem Scally, lá dos Estados Unidos, de Missouri. Clem, ela tinha 9 anos, quando passou por uma fase muito, mas muito difícil na sua infância. Ela cresceu em um lar cheio de violências e de drogas, gente. Onde a mãe era uma mãe solteira, quero deixar muito claro, nada contra aquelas que são mães solteiras, aquelas mulheres guerreiras e batalhadoras. No entanto, eu admiro também o Papa Francisco por dizer, quando falam mães solteiras, ele fala, são mães, não importa qual seja o status civil desta pessoa. Então, Sabrina lindona, Rebeca, seja bem-vinda! Uhul! Olha só, esta mãe que era usuária de drogas, não se preocupava tanto com os filhos, ela negligenciava completamente a sua filhinha Clem e os seus 2 outros filhinhos, que ela tinha 3 filhos. No entanto, a Clem, que era uma garotinha de 9 anos, ela era a filha mais velha. E como ela era a mais velha, ela tomou para si a responsabilidade de tomar conta dos seus outros 2 irmãozinhos. E, por própria vontade, muitas vezes, a Clem roubava, furtava, na verdade, alimentos para poder levar aos seus irmãozinhos. De lojas ali próximos, né, à redondeza. Já que ninguém cuidava deles, ela se sentia na responsabilidade de cuidar dos seus irmãozinhos. Havia um policial que se chamava Jeff Colvin. Esse policial, ele trabalhava patrulhando, naquela época, a zona leste ali. E todos os dias, no horário que ele passava com a patrulha, a garotinha ia até a janela e, banava a mãozinha para o policial. Todos os dias, no mesmo horário. E isso começou a chamar a atenção do policial. Então, ele já passava e olhava para a casa de Clem, esperando ela abanar a sua mãozinha. No começo, o Jeff, o policial, ele não estava ciente da circunstância, das coisas que aconteciam na vida daquelas crianças, e principalmente da Clem. No entanto, esse policial, ele começa a visitar a casa e descobre, ele já sabia, né, de pequenos furtos que ocorriam ali nas lojas da redondeza, e ele começa a levar alimentos, doces, e todo mundo sabia, assistente social, que as crianças viviam negligenciadas. No entanto, com isso, ele consegue observar que essas crianças estavam desamparadas, mas até então ele não podia fazer nada. Um dia, a garotinha confidenciou para ele que gostaria de se tornar uma policial, assim como ele. No entanto, ele ficou todo feliz e surpreso. Passado,
vários dias e todas as vezes que o Jeff passava com a sua viatura na frente da casa da Clean, ela banava a mãozinha para o policial, o cumprimentava. Um dia, o policial observou em uma das suas patrulhas que a garotinha não estava ali na janela, como já estava habituado de vê-la banando a mãozinha. E aí ele ficou preocupado. E de alguma forma, dentro dele, ele sabia que algo estava errado e que ele precisava fazer alguma coisa, e ele vai investigar o que estava acontecendo. Oi, Conceição, lindona! Beijo, linda! Seja muito, muito bem-vinda! Naquele dia, o policial entra na casa e quando ele adentra a casa, ele percebe que a Clean, ela está caída no chão. E os seus dois irmãozinhos, encolhidos, porque eram bem pequenos, encolhidos num cantinho da sala, apavorados com aquela situação. Gente, era uma cena de cortar o coração de qualquer pessoa. A Clean, aquela garotinha, ela estava doente, muito doente. Ela estava desnutrida por causa da negligência que a mãe fazia para com os seus filhos. Ninguém estava ali tomando conta daquelas crianças. Naquele momento, Jeff não pensou duas vezes, catou as crianças, principalmente a Clean, né, que estava lá desmaiada, coloca no carro, na viatura da polícia e corre para o hospital com as 3 crianças. As crianças ficam lá hospitalizadas por vários dias, porque as 3 estavam com desnutrição profunda, gravíssima. A Clean, se não fosse socorrida, ela iria morrer, talvez até naquele dia. No entanto, ninguém estava ali buscando uma responsabilidade para mudar a vida daquelas crianças. Mas, infelizmente, a partir daquele momento de levar as crianças ao hospital e serem hospitalizadas, o Jeff vai perder o contato com a Clean e com seus irmãozinhos. Oi, Edgar, lindo, seja bem-vindo. Flávio, queridão, beijo, seja muito, muito bem-vindo. Quando Jeff perde esse contato, Clean nem sabia o nome do seu herói. Depois de muito tempo que as crianças ficaram, né, lá hospitalizadas, elas foram embora do Missouri e elas foram adotadas por uma família. E cerca de 20 anos depois, a Clean estava morando em Houston. E até recentemente, ela nunca tinha tido contato ou a oportunidade de agradecer aquele policial por ter salvo a vida dela, por ter mudado a vida da Clean e dos seus irmãos. Há muito tempo, aí o Jeff recebeu um e-mail sobre a menininha que ele havia socorrido lá perto da estação de Patrulha Leste, que ele fazia quando ele trabalhava naquela região. O policial, Jeff, com quem Clean, né, Jennifer, perdão, entrou em contato, avisa, né, localiza o seu salvador, porque ela queria entrar em contato. E a Jennifer vai localizar o policial Jeff, que ainda vivia naquelas redondezas. Finalmente, a Clean e o Jeff iriam se encontrar. Eles conseguiram se encontrar novamente lá no Kansas. Jeff disse muitas vezes que durante toda a sua carreira, eu fico até emocionada, me perdoe, de falar que nós não percebemos se realmente estamos ajudando as pessoas. É assim que eu me sinto, e ele também disse isso. É assim que ele se sentia. Sequer sabia se tinha realmente escolhido a profissão certa. Então, era um questionamento que o Jeff fazia dentro de si. Será que eu estou realmente ajudando as pessoas? Hoje, Clean também se tornou uma policial. E foi Jeff, aquele policial
que salvou daquela desnutrição, daquela vida de miserabilidade, que vai entregar o seu distintivo quando ela se graduou na escola, na academia da polícia. Ela fez uma bela homenagem ao policial e na placa estava escrito bem assim: uma promessa feita, uma promessa cumprida. Seguimos seguindo os passos de um verdadeiro herói, que para ela, na sua vida, o verdadeiro herói era o Jeff, que havia retirado daquela situação de vulnerabilidade. E ela havia feito uma promessa para ele, que queria ser policial da mesma forma que ele. Então, gente, muitas vezes nós não imaginamos o quanto nós somos importantes na vida das pessoas, o quanto nós tocamos as pessoas. Às vezes, somos preenchidos por um egoísmo muito grande. E esse egoísmo, que é esse hábito ou essa atitude de uma pessoa colocar os seus interesses e opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, acima de qualquer pessoa, acima do bem e do mal. Nesse sentido, nós temos que observar isso. Oi, Leide lindona! Seja bem-vinda! Eu coloquei o nome da live de hoje. Como você pode melhorar o mundo ao seu entorno? Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês agora qual é o verdadeiro nome da minha live. O verdadeiro nome da minha live é Gentilezas Gera Gentilezas. Ué, Silvia, se é esse nome, por que você não colocou? Eu fui fazer uma pesquisa. Se vocês derem um Google rapidamente, quando derem esse Google, vai aparecer instantaneamente que gentileza gera gente folgada. E aquilo me marcou fundo, doeu o meu coração. Fiquei extremamente triste e consternada em constatar o quanto que você ser gentil pode gerar pessoas folgadas. Nós sabemos disso. Há esta possibilidade? Há, sem sombra de dúvidas. Pensei que se desse, então, um outro nome para minha live de hoje, seria melhor. Por isso, eu coloquei: como você pode melhorar o mundo ao seu entorno? Então, a partir daí, eu também fiz algumas investigações em relação à palavra gentileza gera gentileza. E o autor desta frase, de gentileza gera gentileza, Bruce, seja bem-vindo! Gislaine lindona, seja bem-vinda! O autor da palavra gentileza gera gentileza é do José Daltrino, mais conhecido como o profeta gentileza. Ele foi um pregador urbano brasileiro que ficou conhecido por fazer as suas inscrições, as suas escritas, as suas pichações nas pilastras do viaduto do gasômetro, lá no Rio de Janeiro. E tornou-se, na realidade, uma espécie de personalidade da cidade do Rio a partir daí. No entanto, teve também uma curiosidade em relação ao que aconteceu. A cantora, né, e compositora Marisa Monte vai levar um amigo para mostrar as frases escritas lá. E qual foi o susto? Quando ela chega lá, ela percebe que todos os escritos do profeta gentileza havia sido pintado, apagado. Todos os muros tinham sido pintados. E qual não foi o espanto? Por quê? Porque estavam escritas frases de amor, de gentileza, de consideração para com o outro. A Marisa Monte, ela fez uma música que chama Gentileza. Tem um videoclipe super bacana, que depois eu vou deixar a descrição
lá no YouTube, embaixo, lá no meu canal, eu vou deixar a descrição e o link da música para vocês ouvirem. É fantástica, fica a dica. O José Daltrino, o profeta gentileza, ele nasceu lá em 1917 e veio a falecer em 1996. Lá numa cidadezinha no interior daqui de São Paulo, que se chama Mirandópolis. Mas eu pergunto para vocês, gentilezas, quando nós pensamos nisso, há espaços nas nossas vidas para gentilezas? Ou seria frescura ou decadência nos novos tempos, nos tempos modernos, sermos gentil? Já que, vamos falar sério, passamos poucas e boas em 2020 por causa da Covid. Será que agora, em 2021, nós podemos realmente usarmos de gentilezas? E eu fui lá no dicionário, como vocês sabem que eu gosto muito, no Hawaii, ver o significado da palavrinha gentileza. Qualidade ou caráter de ser gentil. Ação nobre, distinta ou amável. Queridos, a grande verdade é que a palavrinha gentileza é originária do latim de gentil, gentilis, que é da mesma família ou raça, o mesmo povo ou nação. Porque vocês sabem que gentes ou gentes, lá na Roma Antiga, não tinha obrigação, né, de ter laços familiares. Não existia aquilo que nós chamamos hoje sobrenome, sangue em si. Mas, lá na Roma Antiga, eles vão cunhar uma obrigação para com as pessoas que compartilhassem dos mesmos ancestrais. E quando nós falamos isso, essas pessoas, elas tinham obrigações financeiras e militares para com quem pertencessem àquela gente, que era como se fosse um clã, tá, gente? O gentil, da onde vem, né, na nossa palavra, a genética em si, a palavra genética vem daí. A palavra genética, de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que vai contar o princípio de tudo, que explica a criação do mundo. Alexandre, queridão, seja bem-vindo! Vamos lá. Quando nós falamos na palavrinha gen, é uma palavra greco-romana e que remete ao pertencimento inicial. Então, devo ser gentil, como pessoas da minha gens, da minha ancestralidade. Quem ganha, né, grandes créditos com isso é o cristianismo, que faz um grande boom. Por quê? Porque no cristianismo iria dizer que era para eu ser gentil com quem eu não gostasse. Opa! Ser gentil com quem a gente gosta, ó. Beleza, maravilha, né, gente? Fácil. Mas no cristianismo trazia que era para sermos gentil com quem a gente não gostasse e com quem a gente também nem conhecia. Que encontrasse ali pelo caminho, a gente seria gentil. Hoje eu tenho duas histórias para contar para vocês. Contei da garotinha Clean e do policial Jeff, e eu quero contar uma parábola. Lá na Bíblia, traz a parábola do bom samaritano. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, vai trazer a parábola do bom samaritano. Muitos de vocês aqui, creio que devem conhecer. Mas se não conhecer, eu vou contar para vocês. Fica aqui comigo. Queridões, queridonas, mandem seus aviõezinhos, convidem seus amigos e os familiares. Nós não temos mais inimigos para assistir a nossa live de hoje, que está fantástica. Vamos lá, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se
para pôr Jesus à prova, né, gente? Queria testar ali o mestre e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ah, rapidamente ele vai responder: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Nossa, Jesus ficou, né, impressionado quando ele disse isso. Então, disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, ainda querendo se justificar perante de Jesus, pergunta: e quem é o meu próximo? Eis que, em resposta, Jesus vai dizer: um homem, ele vai contar a parábola, né, gente? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, bandidos, que tiraram-lhe as roupas, espancaram e deixaram lá quase morto. Naquele momento, aconteceu que os bandidos foram embora e deixaram a pessoa ali. O que vai acontecer? Estava descendo a estradinha um sacerdote. Este sacerdote, quando vê o homem machucado, sem os seus pertences, quase nu, ele, muda de lado, atravessa para o outro lado da rua e vai embora na estradinha, sem nem olhar para trás. Mas um samaritano que estava em viagem encontrou o homem e se apiedou dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, cuidou as feridas, derramando vinho e óleo. Colocou esse homem no lombo do seu animal e vai levá-lo para uma hospedaria. Hoje a gente fala um hotel, não é isso? Um hostel, mas levou para uma hospedaria e cuidou desse homem. No dia seguinte, ele deixa 2 denários, que era o dinheiro da época, ao hospedeiro e fala para ele: cuide dele. Quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que você tiver com esse homem. Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo? O sacerdote? Ou o levita? Eu esqueci do levita, perdão. O levita também viu o homem e correu. O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Quem é o próximo? O próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei para Jesus. Então Jesus vai responder para ele: vá e faça o mesmo. Isso é gentileza. Isso é gentileza, gente. É cuidar do outro. A palavrinha ágape traz a designação do comum para se referir ao amor de Deus, ao amor divino, à caridade. E nós podemos exercer isso para com o próximo, para com as outras pessoas. Então, aquela gentileza no cristianismo dá origem também ao Código de Cavaleiros. Cavaleiros que eram os templários, gente. E depois, para os cavalheiros. Quem são os cavalheiros? Aqueles homens educados, né? Que puxa a cadeira para as meninas sentarem, abre a porta para as meninas passarem. Esses são os cavalheiros, né? Educados para com as mulheres. Significa um grau elevado de educação. Oi, Marco Aurélio, seja bem-vindo, queridos. Então, quando nós falamos nessa gentileza, lá no cristianismo, não
não era a exclusividade do cristianismo. Estão contidos também, obviamente, em grandes textos do islamismo, que vai trazer estas nomenclaturas de gentileza. Dalai Lama dizia, né, e diz hoje, que a verdadeira religião dele não é o budismo, mas sim a gentileza. A gentileza volta a ser debatida no dia a dia para que possamos extrair o que há de melhor em cada pessoa, o que há de melhor em mim, o que há de melhor em você que está me ouvindo aqui hoje. Mas, gente, gentileza na família, gentileza na empresa, no seu trabalho, gentileza na polis, na cidadania, na cidade, na vida urbana e cívica, pois a base da polis da cidade é a sociedade, voltada para o bem de todos, para o bem comum. Oi, Nelson, querido, seja bem-vindo! Gentileza vai se tornar uma arma muito, muito importante para a existência em família, no emprego, na cidade. É a preocupação com o outro, com o próximo, mesmo que não conheçamos. Eu já disse isso hoje. Mesmo que nós não conheçamos aquele outro, nós podemos ser gentil. Podemos ser gentil no trânsito, dar passagem para outra pessoa, parar e esperar que uma pessoa atravesse a rua. Sermos gentis, por exemplo, hoje eu trouxe aqui a parábola do bom samaritano. Eu contei a vida de Clint Scale junto do policial Jeff. São gentilezas que mudam a vida de outra pessoa. Às vezes, nós nem imaginamos o quanto isso vai fazer a diferença para o outro. Nós podemos ser gentis. Muitas vezes, as pessoas, isso é muito triste, tá, gente? Muitas vezes, as pessoas trazem apenas as suas dores para as conversas no cotidiano, os meus problemas, as minhas finanças, tudo meu. O que se refere a você é o mais importante. Você não dá o ouvido para ouvir o outro, o ombro amigo, para que o outro possa chorar no seu ombro. Isso é gentileza, gente. Muitas vezes, nós não observamos isso. Por quê? Porque estamos perdidos nos nossos próprios problemas. A agressividade, que muitas vezes você, por exemplo, é particularmente agressivo, grosseiro, traz uma comunicação violenta, o insulto com o outro, com pessoas das quais você não conhece, ou conhece e não está tão preocupado com a situação do outro. Vocês já pararam para pensar em relação a isso? Essa agressividade, esse é o sentimento latente contra o qual todos nós devemos lutar. Porque nós lutamos, traduz em dor o sentimento, muitas vezes, de inferioridade. Daí gritamos sempre bem alto com outra pessoa. E às vezes falamos para nós mesmos, eu vou mudar, pois queremos ser melhores. Mas para sermos melhores, nós temos que fazer isso para com o outro. Depende de quem? Depende de você, depende de mim. Exclusivamente. Eu vou trazer alguns significados hoje. A palavrinha aloha, eu tenho estudado um pouco, né, da cultura havaiana e gosto bastante. A palavrinha aloha, mais do que uma saudação, aloha significa um estado de espírito. É uma atitude de compartilhar as boas energias. É disso que o povo havaiano entende muito bem. O alô significa cara a cara, frente a frente. O Ra significa espírito de vida. Aloha, eu te saúdo
porque é assim que você, como eu, você também é um ser vivo, e nós estamos cara a cara. É o milagre da vida, que estão encontrando duas unidades autônomas e que se respeitam. Então, meus queridos, aloha, que vai significar eu te saúdo. Tem uma outra palavrinha que eu gosto muito, não é? Que ela é muito, muito utilizada, que é o namastê, que é um cumprimento ou uma saudação com origem no sânscrito. Namaskara, que é considerado uma forma ligeiramente mais formal, mas ambas as expressões revelam um grande sentimento de respeito para com o outro. Namastê é utilizado principalmente na Índia, no Nepal, pelos hindus, pelos sikhs, janistas, budistas. Namastê, o Deus dentro de mim, saúda o Deus dentro de você. Literalmente, vai significar curvo-me perante de ti. E é a forma mais digna de cumprimentar um ser humano para outro ser humano. O Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. Namastê. É este o significado. Então, frente, queridos, a esse pensamento, você deve pensar: o que eu posso fazer como pessoa gentil que sou? Que palavra devo usar? Já que Jesus fala do bom samaritano, a história do policial, os havaianos que conseguem enxergar um outro ser vivo, ser gentil. O pensamento é sempre este: seja gentil. E ser gentil, queridos, com sinceridade, não há necessidade de inventar uma situação, uma mentira, mas encontrar uma forma de você fazer um elogio. E, queridões, um elogio sincero. Por exemplo, seus olhos são tão bonitos, você tem um sorriso bonito. Que blusa bonita você está vestindo, que sapato bonito. É um elogio, é ser gentil, mas é uma gentileza sincera, do coração. Não adianta você querer, perdoe-me, aquela pessoa, né, que tá lá com aqueles, sei lá, uma boca torta, o olho estrábico, e você fala assim: você tem um sorriso bonito. Você está mentindo. Você não precisa procurar uma mentira para amenizar o dia do outro. Eu garanto a vocês que, se procurarem no outro, no seu irmão, você irá encontrar algo belo para dizer: você é bondoso, você é bondosa, que sorriso bonito, que bonito o seu sapato. Faça um elogio sincero. A gentileza é uma arma poderosíssima no combate com as pessoas amargas e cruéis. Mas depende da gente. Sejam gentis. A gentileza mostra a capacidade de sermos sensíveis, de sermos humanos. Evitando, gente, muitas vezes, a agressividade que busca compreender, e às vezes a gente não encontra a empatia no outro. Mas por que eu vou encontrar a empatia no outro se eu estou sendo grosseiro? Nós precisamos mudar. Cabe a mim, cabe a você. Não cabe a todo mundo? Cabe a todo mundo. Mas é minha responsabilidade ser gentil. É minha responsabilidade fazer gentileza. Se eu tenho algo positivo para dizer às pessoas, eu digo. Gente, se não houver nada para ser dito de positivo, cale-se. Cale-se. Fique de boca fechada. Não tem aquele ditado: boca fechada não entra mosquito? Que nós temos uma
boca para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais? Então, se não tiver nada de gentil para dizer, fique de boquinha fechada. A empatia depende da gente? Claro que depende da gente. Quando nós somos simpáticos para com o outro também será. Vai trazer esta empatia. A empatia que proporciona uma mente aberta, em contraste com as obsoletas mentes fechadas, que são verdadeiras mentes que estão lá enclausuradas. Depende de quem? Depende exclusivamente de nós. Então, por favor, vamos exercer a empatia, a gentileza. Essa falta de capacidade de compreender o outro dá lugar ao crime. A falta de sensibilidade, de compaixão para com o próximo. Nós nos fechamos, muitas vezes, numa redoma de vidro, nos isolamos. Essas pessoas que se isolam, na primeira oportunidade, agem friamente, sem dó e nem piedade, mas vai fazer com que eu possa ferir o outro, de tal forma porque eu estou ferido. Um animal ferido procura ferir o outro. Vamos cuidar do outro. É primordial que todos nós, para gerarmos gentileza, que a gente desenvolva o amor. É mediante o amor que é urgente termos amor para com o próximo. Amai-vos uns aos outros. É bíblico. Vamos fazer isso. Quando nós fazemos isso, os cristãos, as cristãs, serão reconhecidos pelo amor. Que esse amor não nos falte. Que não estejamos adoecidos pela falta desse amor. Para que nós possamos, cada vez mais, nos curar e curar aos nossos irmãos, aqueles que estão próximos. Eu quero saber de vocês. Depois dessa conversa longa, enfática sobre a gentileza, gentileza gera gentileza. Vamos fazer mais gentilezas, sermos gentis para com o outro. Ah, lembra que eu sempre brinco? Mandem os aviãozinhos para os amigos e os familiares e até os inimigos. Por quê? Porque às vezes nós não temos inimigos, mas o outro tem inimigos. E a gente pode ser gentil, convidando ao outro a uma palavra de cuidado, de amor, que é o que eu sempre busco trazer aqui para vocês, na busca do seu autoconhecimento. O seu autoconhecimento valorizado. Depende exclusivamente de você. E eu os pergunto, como que você se sente agora? Estão se sentindo melhor? O que significa essa ausência desse sentimento de humanidade que muitas vezes nos incapacita de fazermos gentilezas para os outros? Coloquem no chat, por favor. Quando a gente pensa o quanto nós podemos fazer bem para outra pessoa, queridos, quando nós fazemos isso, o bem maior, eu posso garantir, é para a gente, é para você. Ah, mas é o outro que está recebendo o elogio. Sim, mas se for um elogio sincero, saiu do seu coração. Muitas vezes, para aqueles que acreditam, o Espírito maior, um Deus onipotente, poderoso, vai nos fazer instrumento para trazer uma palavra de afeto, uma palavra para deixar a pessoa melhor. Queridos, nós não sabemos a dor do outro. Às vezes, a dor do outro está lá, ó,
trancada a 7 chaves, que ele não tem coragem de dizer o que significa essa dor para ele. Então, a dor do outro, nós temos que nos preocupar com essa dor do outro, porque é nosso irmão. Nós só podemos nos tornarmos mais e mais humanos, exercendo a humanidade na caridade, na gentileza, sermos pessoas melhores. Para que nós possamos ser essas pessoas melhores, nós precisamos exercer a gentileza. Nós não sabemos a luta do outro, porque muitas vezes estamos preocupados com as nossas lutas. Mas sabe aquele ditado? Guardei a minha dor no bolso e fui cuidar da dor do meu amigo. Mas cuidar da dor do meu amigo é fácil. Quero ver cuidar da dor também daqueles que a gente não conhece. Quando nós pensamos que o outro, ele merece o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa empatia, a nossa compaixão, o nosso abraço e tudo o que o nosso irmão de sangue a gente faz, a gente pode fazer para o outro ser humano, porque nós vivemos na polis. Polis, para a Grécia, né, é cidade. Por isso, eu vim lá de uma cidade que se chama Dolcinópolis, Fernandópolis, Divinópolis. O polis, no final de nomes de várias cidades, tem esse o significado de cidade. E como cidadãos, como verdadeiros irmãos, nós devemos agir com gentileza. Como eu sempre digo para vocês, a frase do Erik Erikson: quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que você vê nos outros. Porque muitas vezes apontamos o cisco no olho do outro e não vemos o cisco, a trava que está nos nossos olhos. Apontamos o defeito do outro e não vemos os nossos defeitos. Prestem atenção nisso. Quando apontamos o dedinho para o outro, eu falei no início da minha live hoje, nós apontamos um dedinho para o outro, tem 3 apontados para nós. 3 dedos. Então, pare de julgar o outro. Nós temos mais juízes nas redes sociais do que réus. Essa é a grande verdade. Porque todo mundo quer julgar todo mundo. E não é assim que deve caminhar a humanidade. Queridos, sou imensamente grata pela presença de todos vocês e eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Eu sempre sinto uma gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo e todos nós buscando o autoconhecimento. Obrigada pela presença de todos vocês. Um super beijo e até